Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Paradoxo entre bem e mal, ou ainda, bom e mal, na escala da evolução moral humana. Tema musical para hoje, da compositora estadunidense Anne Sweeten, a belíssima música Castle in the Air, ou Castelo no Ar. A fé raciocinada é aquela que se apoia nos fatos e na lógica. Não deixa rastros de incertezas e incredulidades. Levemos a razão à fé, portanto. Em o Velho Testamento, no livro profético de Isaías, o primeiro dos profetas maiores do Antigo Testamento, em seu capítulo 45, versículos 6 e 7, temos asseverado, aspas, para que se saiba, até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor, e não há outro, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Fecha aspas. E no último livro do Pentateuco kardeciano, em sua Gênesis, segundo o Espiritismo, publicada em janeiro de 1868, em seu capítulo 18, em Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, as predições, são chegados os tempos, sinais dos tempos, no item 2, assim está escrito, aspas, tudo na criação é harmonia, tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Fecha aspas. Com esse dizer, concluímos que temos de afastar, desde logo, toda a ideia de capricho do Criador, por inconciliável com a sua magna sabedoria. E em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que elas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. E ainda, no mesmíssimo item se escreveu, o progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são obra eterna da sabedoria e da presciência divina, tudo o que é feito dessas leis resulta da vontade de Deus. Não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau na infindável escada de Jacó, poder-se-ia dizer que são chegados os tempos marcados por Deus. Como se pode dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos e a sua colheita. Assim, sigamos agora as reflexões minhas, um gnóstico espírita em Jesus, que a mim próprio denomino. Conceituemos os vocábulos em sua etimologia e sentido para as reflexões finais. O vocábulo escala tem origem no grego scala, indo ao latim scala, ambas pretendendo significar historicamente a palavra escada, ou seja, uma relação composta por degraus na escada e em graus na escala em si própria. De um outro ponto, no início ao fim, ou ainda do infinito negativo ao infinito positivo, obediente ao princípio da vibração, ao princípio da polaridade e ao princípio do ritmo pendular, intrínsecos e proativos entre si. Na matemática, que é a ciência dos conceitos abstratos, tais como as quantidades e as formas, a escala é a relação entre o que é produzido em uma determinada representação e aquilo que corresponde a um objetivo real. De que maneira escalar é possível de ser relativizado? Do vocábulo mal, ou o contrário de bem, temos sua etimologia no latim male, significando o mesmo que em português, a saber,
que, por contrário de bem, na escala, o mal é negativo relativamente ao bem, que é positivo. Portanto, o mal é algo prejudicial, algo que machuca, que fere, algo que é desconfortável quando relativo ao bem, que é positivo. O vocábulo mal, contrário de bem, de bom, origina-se no latim malus, pretendendo significar em nosso vernáculo português algo que é danoso a outrem ou a si próprio. É deletério, é moralmente reprovável, ou seja, tudo que não seja bom é mal. Algo negativo numa escala infinita em seus polos, com tendência ao bom, que é positivo. O vocábulo bem, ou o contrário de mal, tem sua origem etimológica no latim bene, indicando-nos, por significado, tudo que é benéfico, beneficente e positivamente saudável. E é positivo numa escala quando relativo ao mal, que, na mesma escala, é negativo. O vocábulo bom, ou o contrário de mal, vem do latim bonus. Bônus a um, para o nosso português, indica o que é confortável, indulgente, moralmente bondoso, propício positivamente quando observado do lado positivo na escala infinita em seus polos, negativo e positivo. Com essas definições vocabulares, sigamos, portanto, ao raciocínio meu. Depreendemos, pois, para aquele que, iniciado e estudioso da doutrina espírita, como deve ser, há que se ter a convicção de que o mal é tão somente o desconhecimento do bem. Se não, vejamos. Quando afirmo que o bem e o mal, assim como o bom e o mal, não podem ser absolutamente faces um e outro, pois são relativos em escala do negativo ao positivo, onde poderemos afirmar, em outras palavras, que relativo ao bem, o mal é um bem pior. Onde o contrário é verdadeiro ao afirmar que o bem é um mal melhor relativamente a um mal maior. Somente são absolutos quando observados como tal, sem que haja o parâmetro negativo e positivo. Assim sendo, moral e eticamente falando, havemos notar que a humanidade, obediente aos princípios da natureza multiversica mental do todo criador de tudo que há criado, nem é absolutamente mal, nem é absolutamente bom, pois, como o amor é positivo em relação ao negativo ódio, como a luz é positiva em relação à negativa escuridão, também o bem e o bom, que é positivo em relação ao mal, e ao mal, que é negativo, onde nenhum é absoluto face ao grau anterior ou grau posterior, sendo o mal sempre menos bom que a graduação posterior, e mais bom que a graduação anterior. Esse é o movimento pendular existente. Todavia, caríssimos e caríssimas, deverá ser observado em seu caráter evolutivo como um círculo convolante contínuo, onde, evolutivamente, saímos do grau negativo ao grau positivo, convolando continuamente à frente a ordem, do negativo ao positivo, e iniciando um grau acima em novo negativo, que melhor que o positivo final e pior que o negativo inicial. Esta eterna roda de Sansara ou escada de Jacó, que obrigatoriamente sempre nos encaminhará, um dia, ao apogeu luminífero. Portanto, e ao fim, compreendamos, caríssimos meus, caríssimas minhas, que tudo passou, tudo passa, tudo passará, haja visto sermos tão somente partícipes contributivos de tudo que há criado pelo Criador mental. Assim, findamos esse vídeo louvando a Deus nosso Pai. Assim seja.